Sim, o Palmeiras conseguiu de novo, pouco mais de um ano depois de acertar a venda de Endrick para o Real Madrid em 24, valendo potencialmente 60 milhões de euros. Estevão William está prestes a se tornar o próximo menino prodígio a atrair os olhos da Europa em 2025. O habilidoso ponta de apenas 16 anos virou manchete durante os 6 meses de destaque nas categorias de base do Palmeiras e com o Brasil na Copa do Mundo Sub-17. Cobiçado por praticamente todos os clubes europeus de elite, Estevão já é uma das grandes joias brasileiras de sua geração e de Messinho durante seu tempo no Cruzeiro. O adolescente agora tem o sonho de seguir os mesmos passos de Leo. O fato de Estevão ter sido cobiçado por dois dos maiores clubes do Brasil aos 14 anos de idade, estudos sobre seu talento. Nascido em Franca, no estado de São Paulo, em abril de 2007, ele começou sua vida nas categorias de base aos 10 anos com o Cruzeiro. Foi lá que ele recebeu o apelido do Messinho. Nessa idade, já superava Neymar e Rodrigo como o jogador brasileiro mais jovem a assinar um contrato profissional com uma marca. Contrato estendido até 2026, apesar de ainda ter apenas 16 anos. 4 anos depois, foi o centro de uma polêmica ao deixar o clube do Cruzeiro. Já com 14 anos com a idade para assinar o seu primeiro contrato, foi contratado pelo Palmeiras, que hoje é acusado pela Raposa por potencialmente ter aliciado o jogador. O Palmeiras, porém, insiste que o William estava livre no mercado da época, e fora o pai do jovem Ivo Gonçalves, que acabou escolhendo o Palmeiras. A situação ficou ainda mais complicada quando o Ivo foi acusado de falsificar documentos, após o nome de Estevão surgir um recente escândalo no Cruzeiro envolvendo direitos econômicos de jogadores sendo vendidos a empresários. Porém, apesar da agitação ao seu redor, Estevão preferia falar dentro de campo, e a perda do Cruzeiro acabou sendo um ganho para o Palmeiras. Aos 15 anos ele já estava acostumado a acumular troféus. Ao longo da temporada de 2022, ele ajudou as equipes da base do Verdão a conquistar uma série de troféus em diferentes categorias de idade, incluindo o Campeonato Paulista Sub-17, Campeonato Paulista Sub-15, Copa do Brasil Sub-17 e Campeonato Brasileiro Sub-17 também. Foi nessa competição, aliás, que ele realmente chamou a atenção, marcando um hat-trick na final contra o São Paulo. Apesar de seu talento óbvio, Estevão tem poucos jogos como titular, mas eles já foram marcantes. Com 16 anos e 8 meses, ele se tornou o quarto jogador mais jovem da história do Verdão ao sair do banco no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, inclusive, resultado que garantiu o título brasileiro de 23 para o time de Abel Ferreira. Agora ele parece pronto para um ano de destaque em 24, creio o chefe da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio. Uma coisa que esse tipo de jogadores têm é uma personalidade forte, um grande ego para dizer eu sou, eu posso e eu vou. E eles fazem mesmo isso, disse Sampaio recentemente em entrevista à FIFA. Para esses talentos as coisas vêm facilmente, é mais difícil até para o jogador médio. Quanto ao antigo apelido de Messinho, o atacante quer deixá-lo no passado e forjar o seu próprio caminho. Ele prefere Estevão, disse Sampaio, mas seu jogo é muito semelhante ao do argentino. O gol marcado sobre o Liverpool do Uruguai na fase de grupos da Libertadores de 24 só faz aumentar a expectativa sobre a joia palmeirense. O maior triunfo de Estevão é, claro, sua habilidade de drible. Apesar das comparações exageradas, não é difícil de entender por que alguns conseguem ver alguma correlação com Messi. Ambos compartilham a habilidade de passar pelos defensores como se eles não estivessem lá, com a bola grudada em seus pés. Falando ao AS, o Sampaio disse: os controles que ele faz são incríveis e sua velocidade com a bola é impressionante. O fotógrafo do Palmeiras tirou uma sequência de 100 fotos dele correndo com a bola, e em todas elas ele saiu com a bola grudada no pé esquerdo. A capacidade de usar os dois pés é algo que ele tem trabalhado, mas como observou Sampaio, seu pé esquerdo já é especial. E realmente ele marcou 2 de seus gols do hat-trick contra o São Paulo com a perna direita, antes de cobrar e marcar de pênalti com a perna esquerda. Mas onde ele pode evoluir? O porte físico diminuto de Estevão, com 1,68 m, significa que ele ainda não está preparado para as exigências de lugar no time titular do Palmeiras e muito menos para uma mudança para a Europa. E Sampaio sabe que essa é a próxima prioridade. O próximo passo é melhorar sua condição física, mas isso também é uma questão de tempo e maturidade, ele explicou. Ao ser perguntado sobre a comparação entre Estevão, Endrick, que está indo para o Real Madrid, e outro jovem colega, Luiz Guilherme, Sampaio bateu o martelo. Estevão tem mais talento técnico do que eles, mas ainda não amadureceu fisicamente. Ele é um ano mais novo e geneticamente ainda não tem a constituição física dos outros dois, mas ele é um super fenômeno. Seria até o próximo Ángel Di Maria? Embora ele tenha sido há muito tempo apelidado de Messi brasileiro, uma comparação mais apropriada seja com o próprio Di Maria. Ambos compartilham uma habilidade excepcional de condução de bola e pés esquerdos habilidosos, assim como um amplo repertório de dribles, mas ambos se dão muito bem nos cortes para dentro, causando estragos nas áreas centrais. Até mesmo a própria descrição do estilo de jogo de Estevão parece familiar. Posso jogar pela direita, mas me sinto mais confortável flutuando no meio. Estou mais próximo da área, posso virar para a esquerda e para a direita, é o lugar onde sinto mais livre quando estou jogando, disse o jovem ao Mundo Deportivo. O brasileiro pode aspirar a ser igual a Messi, mas se ele chegar perto de igualar as façanhas de Di Maria, já terá desfrutado bastante de uma carreira excepcional. Mas e agora? Embora Estevão não possa deixar o Brasil até completar 18, em abril de 25, é quase certo que já acertará uma transferência antes disso, assim como o Endrick fez. Os clubes de elite da Europa estão na fila para contratá-lo, sendo Chelsea, Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique todos candidatos, mas todos podem ficar desapontados, pois ele já revelou que gostaria de seguir os planos de Messi na Catalunha. Perguntado sobre seu sonho no futebol, em outubro
outubro de 23, o jovem de 16 anos disse: jogar pelo Barcelona, que é um dos melhores times do mundo. Eu cresci assistindo a Neymar, Messi e Suárez jogarem pelo Barça, e esse é o grande sonho que tenho. Ele contou: assisto a quase todos os jogos do Barça, sou fã do clube, tenho grande admiração pelos jogadores e espero estar lá em breve também. Perguntaram se gostaria de jogar no novo Camp Nou quando completasse 18 anos, ele respondeu: sim, seria um sonho se tornando realidade. No entanto, se o Barça pode ou não pagar por ele é uma importante questão. Acredita-se que o ala tem uma cláusula de saída no valor de algo entre 240 milhões e 320 milhões de reais, valores que os catalães teriam dificuldade para desembolsar, dada a sua atual situação financeira. O portal Goal entende que o Chelsea está tentando negociar um acordo por menos do que a cláusula de liberação, mas incluindo adicionais significativos. Os valores totais poderiam chegar à casa dos 400 milhões de reais. O pai de Estevão visitou vários clubes europeus, como o City, Chelsea e PSG em outubro, e seu futuro permanece incerto. No entanto, onde quer que ele vá, Sampaio está convencido de que ele terá sucesso. Veremos para onde Estevão vai, disse ele. Procuraremos, claro, o melhor para o Palmeiras e para o jogador, mas tenho certeza de que ele é um jogador que encantará o mundo. A recente e ótima performance em campo do Estevão foi destacada pelo Mundo Deportivo, que enfatizou na manchete o show de Messinho pelo Palmeiras. Primeira grande noite de Estevão Willian no time titular. Com gol, Messinho se tornou o terceiro jogador mais jovem da história a marcar em Libertadores, atrás apenas de Endrick e Heitor, e confirma que pode ser um jogador de futebol diferenciado nos próximos anos, escreveu o portal na análise. O jornal pontuou ainda que o Barcelona está de olho na joia palmeirense e o enxerga como jogador muito interessante. Já o Diário AS ressaltou que Estevão segue os passos de Endrick e elogiou o trabalho feito nas categorias de base do time paulista. O periódico afirmou que o Palmeiras tem alguns dos jogadores com maior futuro no Brasil, pois sim, ele teve destaque. Estevão marcou o terceiro gol do Palmeiras na virada diante do Liverpool do Uruguai por 3-1 e fez a festa dos torcedores presentes no Allianz Parque. A equipe brasileira ficou em desvantagem no placar logo aos 2 minutos, quando o Rosso aproveitou o rebote e marcou. Além da joia, Aníbal Moreno e Flaco Lopes também balançaram as redes pelo time alviverde. Depois do Vitor Roque ser a última joia brasileira e contratada pelo Barça, o time catalão segue de olhos abertos nas promessas brasileiras. E já até definiu por quem vai avançar muito em breve: Estevão do Palmeiras. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, a diretoria do clube blaugrana está determinada a avançar na tentativa de contratar o jovem de 16 anos, grande promessa alviverde. Ainda segundo o veículo, apesar de Estevão estar no radar de diversas equipes como Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal e PSG, o Barcelona largaria na frente pelo desejo do atleta e dos seus representantes. O Barcelona tem o Messinho, como é chamado na base alviverde, no radar há mais de um ano. A avaliação interna sobre Estevão é a das melhores, assim como o por Deco, diretor esportivo do clube espanhol. Apesar de dar o start para tentar acelerar o negócio por Estevão, o Barcelona sabe que só pode contar com Messinho em 2025, ano em que Estevão completa 18 anos, mais precisamente em abril. Entre os elogios, o Diário de Madrid destacou a expectativa para que o atacante seja o substituto do Endrick no time profissional. Seu talento transbordante e a fraqueza do rival foram uma combinação perfeita para o atacante marcar 2 gols e polvilhar a partida com aqueles detalhes que o tornam um jogador diferente, escreveu. Nos 77 minutos que disputou, Estevão esteve bem acima do nível da partida e foi um tormento para os rivais, completou. No Palmeiras, o Messinho assinou o contrato válido por 3 anos, como a legislação permite quando um atleta completa 16 anos. A multa rescisória é de 60 milhões de euros, cerca de 320 milhões de reais. Mas você sabe realmente o motivo de eles estarem tão empolgados assim com o Messinho e a maneira pela qual ele vem ficado muito perto de assinar o contrato com a equipe blaugrana? A expectativa do staff do Messinho é de uma ação rápida dos catalães nos próximos meses, principalmente pela chegada do Mundial Sub-17 em novembro, que é uma grande vitrine para os atletas da base. Mas por que Estevão é chamado de Messinho? Atuou como um falso 9. Além de surpreender pela habilidade com a bola nos pés, o jogador acumula conquistas na base do Verdão. Esse amadurecimento é uma questão de tempo. Na visão do técnico João Paulo, também comandou o Endrick, outra joia do Palmeiras. O Estevão é uma estrela, pode tornar-se um dos melhores jogadores do mundo, tem uma qualidade espetacular, disse o treinador ao periódico espanhol. Hoje o Messinho equilibra os estudos à distância e o compromisso com o futebol. O pai, que é Ivo, é quem trabalha pelo sucesso do filho nos bastidores e no dia a dia em casa. É um rapaz muito educado. O que eu mais gosto dele é que é um rapaz muito dedicado e que se esforça muito no que faz. E a moral dele tá tanta que tá jogando muito até na seleção brasileira, a ponto do jornal espanhol O AS destacar e exaltar Estevão após 9-0 do Brasil no Sub-17. Brasil tem um novo gênio. O jornal espanhol O AS destacou a atuação de Estevão Willian do Palmeiras na goleada de 9-0 sobre a Nova Caledônia pela Copa do Mundo Sub-17. Mas o que aconteceu? De acordo com matéria publicada pelo AS, o atacante Estevão pode se tornar um próximo gênio do futebol brasileiro, superando e seguindo os passos do Endrick. O jogador de 16 anos fez um gol e deu 3 assistências à época para a goleada. Conhecido como Messinho, vem se firmando como uma grande revelação do futebol BR. O diário também cita os jogadores Cauã Elias do Fluminense e Ryan Victor do Vasco, que foram às vezes no jogo válido até então pela 10ª rodada do Grupo C no Mundial Sub-17. Mas e você, coloca tanta fé assim no Estevão, assim como os grandes portais do mundo vêm colocado? Se
Será que de fato, assim como o Endrick, ele vai continuar agradando os gringos? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!